Olha só que legal, um estilingue. E aí você me pergunta, cara, cai na real, isso é coisa de criança. O que é que você vai fazer com um estilingue num mundo norteado pela pólvora? Quer saber? Assiste o vídeo até o final. Olá, bem-vindos de volta. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. O Batata, que apresenta esse canal, é um sobrevivencialista, que foi escoteiro por muitos e muitos anos e hoje está aqui ensinando você técnicas de sobrevivência. E eu garanto para você, e você pode procurar em todos os canais do YouTube que falam de sobrevivência, que pelo menos uma vez você viu o instrutor falando de estilingue. Isso mesmo, estilingue, a tiradeira, aquela que você fazia quando você tinha 12 anos. E o fato do estilingue ser um equipamento para criança é mais relevante ainda para tudo que você precisa saber sobre esse equipamento aqui. Esse quadro aqui é o Guia para Iniciantes, para você que está chegando agora no universo do sobrevivencialismo, da sobrevivência, da preparação. Ele vai mostrar para você técnicas básicas, e não tem nada mais básico do que estilingue. Agora, nesse momento, todos aqueles que falaram assim, vou dar uma chance para esse cara e vou ouvir ele falar um pouco sobre estilingue, ficaram curiosos. Já os profissionais do estilingue ficaram absurdamente nervosos. Você sabe por quê? Porque talvez o estilingue seja a arma mais versátil que você vai ter no seu bolso. Isso mesmo. É interessante demais e você carrega dentro do bolso. Essa série a gente está trazendo em parceria com a Venture Shop, talvez uma das maiores lojas de tiro alternativo que você vai encontrar no Brasil. Não tem ninguém que parelha com eles, nem em preço, nem em tamanho e nem em entrega, agilidade. Os caras são bons demais no que eles fazem. E junto com eles a gente está fazendo essa série, que é para literalmente ensinar você os primeiros passos de vários equipamentos. No vídeo passado, que está aqui em cima, a gente falou da mini crossbow. Então nesse a gente vai falar do estilingue. O legal desse tipo de parceria é que você pode simplesmente clicar no link aqui na descrição, ir lá e conseguir exatamente o mesmo equipamento que a gente está mostrando aqui no canal. Vamos lá? Cara, eu adoro o cheiro de equipamento novo. Impressionante como eles são cheirosos. Esse perfume de equipamento novo é delicioso. Deixa eu abrir aqui. Aqui está. Olha só. Eu não comprei só o estilingue, tá? Eu comprei alguns outros equipamentos também, ok? Sabe por quê? Porque além de tudo isso daqui é bem barato, tá? Aqui a caixinha de munição que vem com ele. Esse aqui, ó, é um conjuntinho que você pode comprar, que ele já traz as esferas, tá vendo? São esferas de aço, ok? Não sei se são as melhores, mas são muito legais de você usar para você poder treinar, tá? E aqui está o estilingue. Isso aqui é vendido como se fosse algo profissional, tá? O pessoal que é mais traquejado aí vai saber que não é, tá? Ele ainda ele tá mais para a categoria de estilingue com apoio do que de um estilingue profissional. Isso não desmerece ele em nada, tá? É um equipamento muito preciso mesmo, tá? E o interessante dele é que ele tem um apoio legal para você poder usar na sua mão, ok? Olha só, você vai ter aqui o estilingue, tá? Esse aqui, por acaso, veio rosa. Meu! Tudo é seu, né, Raposo? Aqui, ó. Tá? E ele tem esse botão de regulagem aqui em cima. Passou um pouquinho além daquela simples forquilha com o estilingue. E só para deixar bem claro, para você usar um estilingue, você não precisa sair comprando peças como essa, não. Você pode simplesmente pegar e fazer em casa também, tá? Meninos de 10 anos fazem isso o tempo todo. O legal desse tipo de equipamento é que ele vem pronto e ele é bastante eficiente. Essa regulagem dele aqui, ó, não afeta só como você vai segurar e portar o estilingue, ele afeta também a força que você vai empregar no estilingue, tá? Porque a borracha, ela funciona através de uma força, uma espécie de força de tração, tá?
ou retração, melhor dizendo. Toda a força que você colocar para puxar essa borracha aqui, em milésimos de segundos ela retrai muito rapidamente e é com isso que você faz a catapulta da pedra que vai aqui dentro. Olha só, um ponto que eu gosto muito nesse aqui é que ele é um pouquinho mais pesado, tá? O que eu não gostei muito nele é isso aqui, ó. Ele vem com uma peça aqui embaixo para você fazer o armazenamento das esferas dentro do cabo, ok? Eu não sei se eu gostei muito disso, eu prefiro mais liso aqui embaixo e carregar as pedras numa bolsinha ou num recipiente separado, ok? Mas isso daqui você puxa aqui, ele sai, tá? Aqui em cima você tem a regulagem dele que vai fazer essas duas peças ou virem para frente ou virem para trás. Olha só, eu vou ajustar aqui para deixar ele na versão de maior potência dele, tá? Então você coloca isso aqui para frente, aperta aqui, e esse aqui você põe para trás. Olha, essa é a versão que ele vai pegar um pouco mais de força, tá? Por quê? Porque se a sua puxada, quando você puxa ele, você alcança, por exemplo, meio metro, se você jogar ele mais para frente, o teu braço continua na mesma posição. Ele vai continuar esticando mais o elástico, mais retração, mais velocidade na bolinha, ok? Eu disse bolinha? Ah, peraí. Bolinha que eu me refiro é essa daqui, a famosa bolinha de gude. Mas olha só, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Todo mundo sabe que basta você ter o estilingue e colocar ele no bolso. Acabou. Você vai disparar munição que você encontrar. Literalmente qualquer uma. Se você encontrar mamona, vai ser muito legal, porque elas são redondinhas e são bastante precisas. Se você encontrar aquelas pedrinhas de rio, vai funcionar absolutamente igual. E se você não encontrar absolutamente nada mais ou menos redondo, ele também vai atirar, só para você saber. As bolinhas é para aquele povo que é mais caprichoso, sabe? Que quer um pouco mais de precisão. Isso daqui acontece porque atualmente tem bastante torneio de estilingue, então o pessoal quer acertar exatamente onde está mirando. E as bolinhas de vidro, por incrível que pareça, são perfeitas. Então ela vai sempre na linha reta, ela não vai sair fazendo assim, sabe? Quando você dispara, coisa essa que acontece muitas vezes quando você está disparando o estilingue. O mesmo acontece com essas bolinhas de aço aqui. Tá? Elas são bem pesadas, então o vento provavelmente não vai nem mudar a trajetória delas. Fica muito legal de atirar. Como eu disse lá no início, a gente está fazendo uma série para iniciantes. O primeiro vídeo foi da Mini Crossbow. E a Mini Crossbow usa esse tipo de munição aqui, ó, tá? Um dardo pequenininho. Esse dardo aqui é exatamente o equipamento que está fazendo uma verdadeira revolução nos estilingues atualmente. Os estilingues que disparam dardos, ou seja, qualquer estilingue, são perfeitos se você quiser pescar. Isso mesmo, a pesca com dardos, a pesca com estilingue, está se tornando uma das coqueluches no mundo inteiro. Óbvio, é muito fácil você pescar com ele, você enfia no bolso e já era. Inclusive, o pessoal que tem canal específico, o pessoal mais especializado, eles estão fazendo até algumas luvas muito legais, onde até a carretilha já fica presa, para eles já dispararem, guardarem as peças aqui. É muito bacana. Isso prova, mais uma vez, a versatilidade do estilingue. Dá para pescar, dá para derrubar uma fruta de uma árvore, dá para fazer pequenas caçadas. Quando você tem um estilingue na sobrevivência, muito provavelmente você não vai passar fome, porque sim, você vai conseguir pegar pequenos animais e aves, você vai conseguir espantar até alguns bichos maiores. Tem até vídeo aí no YouTube do cara dando umas estilingadas nos javalis. É lógico que o estilingue dele era meio hardcore, mas o cara estava dando umas estilingadas no javali e olha, eu acho que ele conseguiu até pegar um com ele. Mas aí a gente já está falando de estilingues muito avançados. Eu mesmo usei um estilingue desses e consegui pescar tranquilamente logo na primeira vez que eu fui para a lagoa com ele. Então é muito interessante você ir lá no início e começar a aprender do básico. As pessoas falam que estilingue é coisa de criança. E nós vemos nossos jovens, nossos filhos babando e pirando nos filmes, vendo as armas de fogo, só que infelizmente eles não têm idade para fazer isso. Então uma bela de uma proposta é você ir ensinando a proficiência com armas para as crianças, por exemplo, com equipamentos reais.
arco e flecha para iniciante, estilingue para iniciante. Você já imaginou que quando ele tiver os 25 anos, que é a idade correta para ele comprar uma arma, ele já sabe atirar com 9 ou 10 armas diferentes e tá bom em todas elas. Ou seja, são perícias sobrevivencialistas que você pode ir ensinando para as crianças e até você mesmo pode aprender, se caso você não tenha nenhuma. Um estilingue ensina muito sobre o comportamento do projétil. Ensina várias técnicas que vão servir para quando você tiver o seu canhão de pólvora na mão, ok? Por exemplo, você percebe onde tem ricochete, tá? Você sabe que você não pode atirar na direção de algo que você não quer destruir. Fora muitos outros fundamentos de tiro que você aprende usando exclusivamente o estilingue. E geralmente, quase todas as nhaques que acontecem, vidraças quebradas e coisas do tipo, aconteceram por conta de estilingue. E talvez você não saiba disso, mas um estilingue é a 5ª arma mais intimidadora do mundo. Isso mesmo, 5ª arma mais intimidadora do mundo. Qual arma que as pessoas mais têm medo? O estilingue é a 5ª. Você sabe por quê? Porque ele é considerado uma arma menos letal. Então, como ele é uma arma menos letal, muito provavelmente, se o cara puxar o estilingue e mirar na tua cara, ele vai disparar. Isso faz com que as pessoas tenham mais receio quando ficam cara a cara com o estilingue, porque sabe que o cara vai usar, tornando essa a 5ª arma mais intimidadora do mundo. Isso aqui, ó, é uma flecha de crossbow, tá? Ela é absurdamente letal. Ela é feita para caçar grandes animais, tipo o urso pardo, ok? Já tem 599 adaptações que provam que um estilingue pode disparar flechas, exatamente como um arco, exatamente como um crossbow, ok? O princípio não é muito difícil, não. Você vai ter aqui o encaixe, onde você vai colocar as bolinhas, tá vendo, ó? Se você só enganchar uma ponta disso aqui nesse encaixe e puxar, ó, ele vai mandar essa flecha em alta velocidade para frente e aí a ponteira afiada vai fazer o resto do serviço. Nota, a partir desse ponto, o estilingue deixou de ser um brinquedo e ele já está se tornando coisa séria. Também muitos outros usuários de estilingue vão usar adaptações extremamente simples e achadas no mercado, como essa daqui, por exemplo. Ó. Isso daqui são fitas usadas para fazer exercício. Você encontra por alguns trocados na internet e essas fitas aqui conferem muito mais energia de retração para o estilingue, tornando ele muito mais forte, mas muito mais forte mesmo, com disparos chegando a ser até mais letais e mais fortes de energia do que de algumas armas de fogo. Se você considerar calibres pequenos e mais anêmicos, você consegue, com algum estudo, colocar um estilingue com uma força muito maior que o de 22, por exemplo. Hoje em dia existem canais muito famosos que literalmente gastam todo o seu conteúdo para ensinar como deixar o seu estilingue muito mais letal. E na boa, eles fazem isso com maestria. Isso geralmente acontece porque o estilingue não é considerado muito uma arma letal, não tem muita legislação. Embora alguns políticos vão lá e tentem regularizar e colocar um monte de empecilhos para você poder usar qualquer coisa, inclusive aqui no Brasil. Mas ainda assim, o estilingue não é considerado uma arma de fogo e não é controlado de forma nenhuma. É algo que você pode simplesmente comprar, colocar na sua mochila BOB, colocar dentro do seu bolso e carregar com você a hora que você quiser. E não pense, como eu disse novamente, que isso é uma coisa de criança, porque não é. E por que uma pessoa vai até lá a Venture Shop e vai querer comprar um estilingue se ela pode simplesmente pegar uma forquilha e fazer? Muita gente não tem tempo para ficar estudando isso, não tem tempo nem vontade de sair atrás de todos os componentes, de ir na farmácia, comprar tripa de mico e outra. Muitas vezes, esses materiais aqui, ó, esse tipo de tripa aqui, não é aquele soro que a gente usa para tirar sangue, o pessoal usa na medicina. Não, são borrachas que já são específicas para esse tipo de equipamento e elas vão funcionar muito melhor, por exemplo, não estragando com o tempo, não melando com o tempo. Deixa eu só passar alguns esclarecimentos para vocês não virem aqui reclamar depois, ok? Presta para mim aqui. Isso daqui, ó, parece, tem toda a cara, todo o cheiro de tripa de mico de farmácia. Só que não é. Se você for dar uma olhadinha aí pela internet, você vai descobrir que isso daqui é borracha de
arbalete, tá? Você não sabe o que é um arbalete? Eu vou colocar a imagem para você aí. Então fique esperto, esse negócio é forte, ele é feito para caçar caça submarina, para caçar peixe debaixo d'água. Então não é um negócio que você vai puxar fraquinho como essas de farmácia, não. O negócio é bem firme, tá? Eu tava testando aqui agora, esticar ela exige um tanto de força, quer ver? Você tem, vai, você que é meu ogrinho, tenta puxar isso daí. Ó, a puxada dele tá vindo só até aqui, ele não tá conseguindo puxar tudo, tá? Se fosse a tripa de mico da farmácia, ele já estava trazendo isso até depois da boca aqui, ok? Então, olha só, os fabricantes, eles dão uma trapaceada, ok? Para o produto ficar mais potente, vamos colocar assim, eles já nem colocam mais tripa de mico, eles botam essa borracha de arbalete aqui, que é para você atirar e ficar impressionado com a força. E é forte mesmo, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, uma das bolinhas de metal que vieram no produto para mostrar uma coisa para vocês, ok? Vocês estão vendo o nosso alvo ali? Atrás dele eu coloquei um pano, tá? Um pano comum, um pano ordinário, tá? Esse pano, ele vai aparar todos os disparos que a gente fizer, ok? Não importa se eu estou atirando com bolinha de barro, com bolinha de vidro, com bolinha de aço ou com chumbada de pesca. Ele sempre vai aparar o tiro do estilingue. Então, se você quiser uma arma para treinar em casa e quiser um alvo bastante seguro, é só você colocar um pano lá, que o pano vai segurar todos os disparos. Olha só. Ela não consegue atravessar. O pano, ele amortece a força do estilingue e você pode brincar tranquilamente aí na sua casa. Marca de 9 metros. Eu vou fazer o primeiro disparo. Ok? Ok. Então, eu vou mostrar, para caso você não se lembre, como que se dispara com um estilingue, tá? A primeira coisa que você faz é colocar a bolinha aqui, ó, dentro do couro. Muita gente acha que o estilingue é algo que se dispara assim, mas não é. Ele se dispara dessa forma assim. Por que assim? Porque dessa forma você consegue traçar uma linha aqui, ó, certinha de onde você vai poder mirar. Então a mira do estilingue não é aqui dentro, a mira do estilingue é aqui em cima, ó. Você vai colocar ele nessa posição e depois você vai assumir uma postura muito similar ao de disparo com arco, tá? Por isso que é muito legal, eu trouxe esse estilingue agora, isso é muito legal, porque é um pré-aprendizado de disparo com arco, ok? No próximo vídeo, provavelmente a gente já vai trazer um arco para iniciante e você vai entender isso. A visada ocorre sempre em cima da onde está o estilingue, tá? E a partir daí vai da experiência do atirador junto com o equipamento. Se ele for um estilingue fraco que a pedra cai demais, você vai ter que sempre compensar. Se ele for um estilingue que vai muito reto e for muito forte, a mesma coisa, você vai colocar já ele perfeitamente alinhado. Como é o primeiro disparo, eu vou imaginar que ele é muito forte, até porque ele é, e eu vou querer que ele vá em linha reta. Então vamos ver se eu consigo acertar pelo menos uma lata lá. Bora lá. Não, errei, passou por cima. Então eu preciso compensar bem menos o disparo. E assim como qualquer outra arma e qualquer coisa que você puder imaginar, depende de treino. A vantagem é que você pode treinar com isso no pequeno quintal, você pode treinar com isso até dentro de casa, né? Não, primeiro você encaixa ele na mão, é na outra mão. Na mão esquerda. Você é mais forte na mão direita. Isso, encaixa ele certinho. Imagina você de lado puxando ele, certo? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Dobradinha no braço. Vai. Coloca a bolinha. Boa. Agora você tem que apertar duas coisas. Primeiro, apertar a forquilha. Depois, apertar bem essa mão aqui, ok? Aí você vai levantar o conjunto todo para ele ficar mais ou menos na altura dos seus olhos. Mira, puxa e dá. Só que não embaça. Nossa, você está com o punho torto. É aqui, ó. Vai. Mira, puxa e solta. Você mandou lá em cima. Então vai, de novo. Posição. Assim.
Bolinha, encaixa lá. Não começa o processo de puxar até você estar perfeitamente posicionado. Imagina que você tem que pegar uma caça para salvar a vida da sua família, certo? Uhum. Então você não pode simplesmente... Não, você está indo para trás, é para frente. Ó, é agressivo, olha para lá. Você não precisa olhar para o estilingue. Olha para lá, ergue o braço, não muda a posição, puxa e soca, vai. Aê, muito bem. De novo. É puxar e largar, ele é muito pesado para você. Você tem que se acostumar com ele, vai. Aí, tá melhorando. Só acerta o pano verde que já tá de bom tamanho. E você tem que esticar mais, já que você tá puxando e soltando. Exatamente isso. Vamos testar com a bolinha para ver se ele vai mais forte. Deixa eu ver. Eu vou atirar agora com bolinha de gude, tá? Vamos ver se ela... Pelo tecido a gente percebe se ela vai ter mais impacto ou não, ok? Deixa eu ver aqui. Mais fácil de segurar, pelo menos. Ó, quando você for disparar, você tem que dar essa encaixada aqui, a mão tem que ficar aberta, tá vendo, ó? Ela fica aberta, você não precisa... É igual o arco, é a força que vai segurar ele e essa alavanca aqui atrás que vai segurar a força, tá? Vamos lá. Ah, fica mais forte, hein? Fica bem mais forte. Essa próxima dica, todos os estilingueiros do mundo conhecem, ok? Agora você também. Isso aqui, ó. Isso é uma chumbada de pesca. Ela tem as mesmas dimensões que uma bolinha de gude ou uma esfera de aço, só que ela tem praticamente o dobro do peso, tá? Com o dobro do peso, numa área muito pequena, a gente vai ter um impacto muito mais forte lá no alvo, ok? Vamos lá. Deixa eu arrumar tudo aqui para ir certinho. Viu só? É uma bolinha de nada, mas que transfere uma energia enorme na hora que ela pega no alvo. O que é isso? Como eu disse lá no começo, é a força de retração da borracha. A borracha pode ser forte o quanto for. Pode ser extremamente dura de puxar, tipo uma câmara de ar de caminhão, por exemplo. Esse é um bom exemplo. Mas o que vale na velocidade da pedrinha é o quanto ela se retrai, o quanto ela volta para a posição normal dela. É isso que vai dar a energia. Por isso que essas borrachas aqui que são próprias para arbalete, até alguns crossbows são feitos com isso aqui, arco e flecha. Essas borrachas aqui, o poder delas está na retração. Muitas vezes você está puxando uma borracha até que meio mole assim, mas que ela volta com uma violência muito grande. Nisso, ela vai dar bastante velocidade na bolota ou no projétil, que vai atingir o alvo com muito mais força. Derrubei várias, cara. Treinar, treinar e treinar até você não conseguir mais errar. Essa é a ideia. E o estilingue é uma das poucas armas que, se você pegar um dia assim com gosto para treinar, você vai conseguir terminar o dia com uma proficiência muito melhor do que aquela que você começou, ok? Foi quase. Ah, ele estoura legal a latinha, cara. É muito bacana. Galera, olha aqui. Foi num buraco. Chegou até a atravessar. Um pouquinho mais baixo. Acertou bem aqui, ó. Não, a minha não furou, mas amassou. Nossa, bem aqui. Minha vez. Bom, se você quiser ver uma boa discussão entre especialistas, basta você fazer uma pesquisa sobre tiros, projéteis, balísticas, poder de fogo, stopping power, energia para caça. Cara, você vai ver várias tabelas e várias opiniões sobre isso, e isso é um negócio bastante científico, ok? Saber o efeito do projétil num corpo, por exemplo, num caso de uma defesa pessoal, ou num animal para uma caça, ou até para você poder ter a melhor trajetória no caso de um campeonato, por exemplo. Isso é uma arte, isso é matemática, isso é ciência. Nós aqui do Guia
também temos essa ciência aplicada em todas as arminhas que a gente mostra para você aqui. E ela se chama teste do frango. Isso, esse frango pelado aqui vai tomar umas tijoladas e a gente vai ver o efeito dessa tijolada e mostrar para você. A gente está fazendo isso com tudo que a gente está testando. Então vai lá e dá uma olhada aí no canal, nessa playlist aqui em cima, que você não vai se arrepender. Vamos lá. Acertei um. Vai vendo, Trapzomba, é com você mesmo o próximo. Essa penosa aqui vai ser vítima de 4 tipos de munições diferentes. E a gente vai ver o que acontece no corpo da galinha depois que ela é atingida. Eu vou disparar a 3 metros. Bora lá. A primeira munição que a gente vai disparar naquele frango é a esfera de aço. Beleza? Vamos lá. Eu errei. Nova tentativa. Olha só. Pegou aqui, ó, na lateral do peito dela, tá? Ó, machucou a pele, mas sem grandes danos. Seria legal a gente ver ela explodindo o alvo, assim, atravessando, saindo do outro lado, né? É, mas não acontece não, tá? Com o estilingue, ele só transfere a força. Ok, vamos dar mais um. Agora pegou bem no meio, mas também não penetrou, eu vi a bolinha voando. Essa aqui foi bem no meio do peito, aqui, ó, embaixo do pescoço. Se fosse uma ave viva, com certeza teria morrido. Bola de gude, meu chapa. Desde moleque você sabe que é uma das melhores munições que existe, né? Vamos ver o que ela faz. Ah, eu quebrei a perna dele agora. Já me dá outra aqui. Com certeza quebrou a perna dele. A gente já vai lá olhar. Já vou dar mais um e a gente vê os dois de uma vez. Pera aí. É, Trapzomba. Se eu fosse você, eu não ficava por aqui não, meu chapa. Errei? Essa ficou dentro dela. Vamos lá ver. Essa daqui, ó, acertou na perna dela. Ela quebrou a perna da galinha. Tá vendo aqui, ó? Quebrou o osso da sobrecoxa, mas quebrou por cima da pele aqui ainda, tá? Já a outra, olha o tamanho do arregaço que fez bem no meio do peito da galinha, tá? Vamos aprimorar um pouco mais a munição. Agora, ó, chumbada de pesca. O que eu tô usando aqui é a chumbada de 10 milímetros, ok? Ou atravessou, ou eu errei. Na dúvida, vamos disparar mais. Incrível, essa daqui ela pega tanta velocidade que não dá nem para você ver ela indo. Você acostuma a ver a bolinha voando, depois você sente falta de ver isso. Acertei. Mais uma. E pelo jeito ficou dentro dela de novo, né? É óbvio que se acontecer, tô vendo ali o buraco. Você que vai comprar o estilingue potente vai gostar de chumbada de pesca, tá? Vamos lá ver. Vai. Olha só os disparos aqui. 1, 2, 3. Tá? Um deles saiu aqui. Ó. Ele entrou por aqui e saiu aqui. Tá vendo? O outro passou aqui por toda a pele. E o outro saiu aqui, ó, nas costas do frango. Tá vendo, ó? Ih, começou a chegar as moscas agora. Saiu aqui nas costas dos frangos. Ah, ó. Mais uma saída. É chumbo e estilingue. Se a gente precisasse caçar um frango para comer, com certeza o estilingue ia dar conta. Estilingues são equipamentos muito legais. Também são equipamentos muito versáteis, principalmente quando você está falando de sobrevivência. É algo para você usar no quintal de casa, é algo para você usar no apartamento. Você deve ter um, nem que seja desmontado, dentro da sua mochila BOB. Porque a partir do momento que você tem um estilingue, meu chapa, você tem munição para sempre. Pode não ser o melhor disparo do planeta, mas é munição para sempre. Porque em qualquer lugar você acha uma pedrinha, um caco de vidro ou uma coisa para disparar com ele. Esse foi o Guia do Sobrevivente em parceria com a Venture Shop. O link para você poder adquirir
esse produto aqui, que vai estar sempre aqui na nossa série para iniciantes, você encontra aqui na descrição. Coloca também o nosso cupom, porque além de já ser baratinho, você ainda vai conseguir muito mais desconto. E você que não tem tempo de confeccionar o seu, ou não sabe nem onde conseguir borracha de arbalete, já vai poder parar só de assistir e começar também a interagir um pouco mais com sobrevivencialismo e preparação. E ó, tem uma lenda que diz que menina atira melhor que homem. Eu quero ver isso. Se você for mulher e tiver um estilingue, coloque suas proezas lá no nosso Instagram que a gente vai mostrar para todo mundo. Valeu? Até o próximo vídeo. Eu sou o Batata. A gente se vê. Até mais. Dedo no like. Tchau.